Saudações vascaínos, como vocês estão? Espero que muito bem. Olha, se você me fala no início do ano que o Vasco, quando contratou o Escudeiro e o Cristóvão Borges, seria campeão da Taça Rio, eu sinceramente não iria acreditar. Mas Vasco campeão, tá certo que é um torneio que não agregou muita coisa, não vale de muita coisa, apesar de valer 1 milhão, né? 1 milhão, o que é 1 milhão, né? Enfim, Vasco foi campeão, o time melhorou muito, tem muita coisa a dizer sobre esse jogo, sobre o time. Enfim, vamos lá. O clássico foi preparado para ser muito bom, 20 mil pessoas foram assistir, em média dos públicos que Vasco e Botafogo andam colocando no estadual, até que foi muita gente. O Vasco jogou muito bem, jogou com sua formação habitual, parece que já é a cara do Vasco, essa é a formação titular do Vasco. E o jogo no início ele houve muito equilíbrio, eu não achei que o jogo foi muito bom para um lado nem muito bom para o outro, eu achei que houve equilíbrio. O Botafogo ele imprimia mais ritmo quando estava com a bola, tentava chegar mais rapidamente à área do Vasco. E o Vasco, quando estava com a bola, girava ela de forma mais lenta, tentava cadenciar mais o jogo. Vasco e Botafogo estavam nesse negócio, o Botafogo tentava acelerar, o Vasco tentava cadenciar, e ficou o primeiro tempo todo quase que nisso, não teve grandes chances para nenhum dos lados. O Botafogo, um pouco lá para o final do primeiro tempo, estava com maior posse de bola, mas pouca coisa, 58%, algo assim. O Vasco terminou o primeiro tempo sem fazer gol e sem tomar gol, teve acho que 1 ou 2 bolas perigosas para cada lado que os goleiros conseguiram segurar. Mas o jogo ainda estava com um ritmo meio lento, pouco vistoso, enfim. O primeiro tempo acabou com aquele gostinho que o jogo ainda não tinha começado. O segundo tempo veio e o jogo mudou. O Vasco passou a atacar mais, marcando mais em cima do adversário, tocando a bola de forma mais rápida, correndo mais e começou a pressionar o Botafogo, começou a empurrar o Botafogo para o seu campo. Aí o jogo começou a ficar a feição para o Vasco. Entre os 18 e 20 minutos do segundo tempo, algo iria mudar o jogo, uma substituição deixaria o jogo a feição para o Vasco. Andrezinho já não estava produzindo muito, não estava numa noite tão feliz assim, então o Milton Mendes tirou o Andrezinho e colocou o Guilherme Costa. Finalmente Guilherme Costa estaria jogando novamente e seria decisivo a sua entrada. Guilherme Costa impôs mais ritmo no lado esquerdo do campo, colocou um pouco mais de correria, agredindo mais a área, e aí teve o feito que mudou a partida. Guilherme Costa botou a bola na frente do lateral do Botafogo, que é um zagueiro improvisado. O lateral já tinha o primeiro amarelo, fez a falta no Guilherme, levou o segundo amarelo consequente de um vermelho e foi expulso. O Vasco ficou com um jogador a mais. Consequentemente, o Milton Mendes já chamou o Manga Escobar para colocar em campo. O Pikachu também não estava numa noite tão boa, tirou o Pikachu, colocou o Manga Escobar para abrir os dois jogadores e o Vasco atacar com tudo o Botafogo. Com isso, o Vasco ficou um time muito mais forte, colocou pressão e o jogo foi todo do Vasco. Indo para cima, tocando, jogando a bola para dentro, agredindo muito o Botafogo. O gol era questão de tempo. Vendo que o Botafogo não estava muito útil no seu lado direito, porque estava jogando com mais um improvisado, o jogador que foi expulso já era um zagueiro que foi improvisado. Com a expulsão dele, veio outro jogador para aquele setor improvisado e o Botafogo não estava produzindo muito pelaquele lado. Então, o que o Milton Mendes fez? Tirou o Henrique, lateral esquerdo, mandou o Guilherme Costa marcar a lateral e colocou o Wagner em campo. E com o Nenê e o Wagner armando as jogadas, o Vasco ficou muito mais ofensivo, muito mais volumoso, colocando a bola dentro da área do Botafogo várias vezes, até que finalmente saiu o primeiro gol. Um escanteio cobrado na área, a bola sobra para o Douglas chuta para o gol do Vasco, 1 a 0, o gol que começaria o título do Vasco. O Vasco continua implementando seu ritmo, continua indo para cima, e lá para o final do jogo, Guilherme Costa mandou uma bola linda para o Manga Escobar, entre os zagueiros, foi sozinho para dentro da área, tocou para o lado e Luiz Fabiano desencantou e selou a vitória do Vasco. E com isso o Vasco se sagrou campeão da Taça Rio. Podemos comemorar, é um torneio que não vale de muita coisa, valeu pelo dinheiro, valeu pela história. Não há muito que se falar do Botafogo, ele foi com poucos titulares. Alguns jogadores que eu conheço ali eram o Sassá e o Bruno Silva, os outros jogadores eu acho que eram reservas, se não eram jogadores que não costumam estar na rotatividade do Botafogo. Enfim, o Botafogo tentou agredir o Vasco, até tentou fazer o seu gol, mas não deu. O Sassá deu sim algum trabalho para a defesa do Vasco, mas no tudo foi controlado. Martin Silva sofreu poucos sustos, mas deu a sua de Martin Silva, conseguiu salvar o Vasco algumas vezes. A defesa do Vasco, Gilberto defendendo muito bem, Rodrigo e Rafael Marques davam alguns moles. O Botafogo teve sim algumas chances claras, mas que Martin Silva conseguiu salvar.
Henrique, pelo lado dele, também defendeu muito bem. O setor defensivo do Vasco não é um dos melhores, mas anda trabalhando bem e nós não estamos levando gols. No meio de campo, o Jean marcando muito, corre para todo lado, tem garra, está em todas as jogadas, ajuda muito a defesa, ele dá muita proteção à zaga. O jogador ele oscila alguns jogos, sim, mas no atual momento do Vasco é o melhor volante de marcação que nós temos. Douglas Luiz, mais uma vez, um dos melhores em campo. O jogador põe a bola onde ele quer, ele corre, ele chuta, ele marca. Cara, é um jogador que tem muito futuro. O Proença, lá da page do Vascaíno Sincero, me disse uma vez que o Douglas Luiz atualmente é mais importante que o Nenê no Vasco. E eu tendo a acreditar nele. Acho que atualmente o Douglas Luiz é muito mais importante que o Nenê no Vasco. No ataque, Luiz Fabiano finalmente desencantou. Eu achei que o Iago Pikachu não jogou tão bem assim. Ele não foi tão decisivo quanto das últimas vezes, mas ajudou, fez a parte dele. E eu achei que o Luiz Fabiano perdeu alguns gols. De cabeça ele sempre ganhava dos zagueiros, mas parecia estar longe da área. E teve alguns gols que não eram coisas fáceis de se fazer, mas que dava para fazer. E ele perdeu. Mas tem lance de ansiedade e tudo mais. E agora que ele fez o primeiro gol dele, acho que finalmente ele vai poder desencantar e fazer muitos gols pelo Vasco. As substituições, achei que o Guilherme Costa entrou muito bem, mudou o jogo. O Manga Escobar, eu achei que ele não entrou tão bem assim, ele deu alguns lances, mas eu achei que ele sumiu um pouco no jogo e só apareceu no final quando fez o passe para o Luiz Fabiano. Mas entrou no jogo, também ajudou muito, fez o ataque progredir. E também foi uma substituição que deu certo. Wagner eu achei que jogou muito bem, fez bons passes. Ele e o Nenê armaram bem o meio, pressionaram muito o Botafogo. Então, todas as substituições eu gostei. Melhor em campo. Cara, é muito difícil escolher o melhor em campo. Achei que todos os jogadores jogaram bem. Alguns um pouco menos, mas do meio para frente muitos jogadores me agradaram. Douglas Luiz é sempre a minha escolha. Ele quase sempre é o melhor em campo. E ele jogou sim muito bem, mas dessa vez eu vou dar o melhor em campo para o Guilherme Costa. Por que o Guilherme Costa? Ele entrou, mudou o jogo, implementou mais ritmo pela esquerda, ele fez o jogador do Botafogo ser expulso. O escanteio do primeiro gol do Vasco só aconteceu porque ele meteu uma bola na cabeça do Douglas, que o zagueiro interceptou. Aconteceu o escanteio, no qual foi gol do Vasco. E o lance do segundo gol do Vasco, ele colocou uma bola milimétrica para o Manga Escobar, que saiu de trás dos zagueiros e tocou para o Luiz Fabiano fazer o seu primeiro gol. Por ele ter sido decisivo, ter mudado o jogo, para mim o Guilherme Costa foi o melhor em campo. Eu acho que o Douglas Luiz jogou muito bem, jogou mais tempo, jogou melhor que ele, mas em relação ao ponto decisivo em jogo, para mim Guilherme Costa melhor em campo. Pior em campo, cara, eu achei que a zaga não foi tão bem não. Eu achei que a zaga deu alguns moles. Eu não sei se eu dou pior para Rodrigo ou para Rafael Marques. Eu achei que o Andrezinho também não jogou muito bem. Eu achei que no primeiro tempo ele estava melhor, no segundo ele deu uma apagada. Eu não consigo escolher um pior. Vou colocar o Rafael Marques, porque a zaga em si jogou mal. Não foi só ele, eu achei que a zaga teve insegura em alguns momentos. Mas, enfim. A zaga titular do Vasco no Brasileirão não será Rodrigo, mas Rafael Marques virá um novo zagueiro. Eu espero que não seja o Paulão, mas parece que vai ser ele mesmo. Espero que Anderson Martins venha também, enfim. Bem, para mim, pior em campo, Rafael Marques. Curiosidades à parte do jogo, Nenê e Douglas comemorando junto. Muita gente estava falando que estava tendo rixa entre eles. E eles dois juntos lá na comemoração, enfim. Rodrigo também falou que de vestiário o time está muito bem, que não tem rixa, que todos estão fechados com o técnico. Luiz Fabiano também falou a mesma coisa. É muito bom ver esses jogadores falando isso, que a mídia ataca muito o Vasco referente a isso. Falando que o Vasco tem rixa, falando que o Vasco, o elenco está quebrando, que ninguém se entende lá dentro. E é bom ver os jogadores virem a público e falar isso, que o Vasco está bem lá dentro. Também quero destacar o Milton Mendes com aquele terno esquisitão que ele estava usando lá. Os anos 80 mandou buscar aquele terno lá dele. O cara mudou o Vasco. O time é outro. Os jogadores que o Cristóvão usava são os mesmos que o Milton Mendes usa. E mudou, cara. Mudou muita coisa. Trocou posições. O Vasco é um time mais compacto, leva pouco gol. Enfim, eu dou muito crédito ao Milton Mendes, mudou a cara do Vasco, eu tenho confiança nesse técnico para o Brasileirão. O Vasco foi campeão, semana que vem tem o Fluminense. Espero que o Vasco passe pelo Fluminense, que jogue bem. O Fluminense venceu o Vasco e foi uma derrota meio ruim no início do campeonato. E eu espero que o Vasco dê uma boa resposta. É outro time, é outro comando, os jogadores com outra motivação. Taça Rio acabou, agora é concentrar no que vem à frente, basicamente é isso. Mas me diz você, o que você achou do jogo do Vasco?
Quem foi melhor? Quem foi o pior? E Milton Mendes, o que você acha do trabalho dele até agora como técnico? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou, até mais.